Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pela graça de Deus, estamos em mais um estudo de nossa lição, a lição de adultos de nossa escola bíblica dominical. Nesta feita, estamos já na lição de número 7, que tem como tema os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. O texto áureo diz: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses capítulo 4, versículo 8. A verdade prática diz: o cristão sábio e prudente preserva sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. A leitura bíblica em classe está em Filipenses capítulo 4, versículo 8 ao 9, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 ao 5. Nós temos aqui a apresentação da lição, que a lição possui 3 objetivos. E vamos aqui apresentar os objetivos da lição. O primeiro objetivo: levar o aluno a compreender que o pensamento é uma faculdade presente desde a criação, sendo essencial nas decisões humanas. Segundo, encorajar os alunos a assumirem responsabilidade ativa sobre seus pensamentos, conforme a instrução bíblica de Filipenses capítulo 4 e versículo 8. Terceiro, conscientizar os alunos sobre a realidade da batalha espiritual travada na mente e a necessidade de vigilância contra pensamentos malignos e destrutivos. A palavra-chave da lição é pensamentos. É a palavra-chave desta lição. Agora vamos ao comentário da lição, começando aqui na introdução, que diz: na lição 5, fizemos um estudo introdutório acerca da alma. Vimos que, junto com o espírito e inseparável dele, ela compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano. Também apresentamos uma síntese dos seus principais atributos, que é sentimentos, intelecto e vontade. O intelecto é a parte cognitiva, o aspecto racional da alma. Compreende a capacidade de pensar, raciocinar, conhecer e compreender. Então, nesta lição, nós estudaremos a respeito dos pensamentos. Temos aqui 3 tópicos, e nesses 3 tópicos vai falar a questão dos pensamentos, que o primeiro tópico fala sobre uma visão introdutória sobre esse assunto. O segundo tópico fala sobre a questão que envolve a gestão dos pensamentos. E o terceiro e último tópico fala sobre a batalha na arena dos pensamentos. Então, são 3 tópicos que nos levam a entender sobre esse assunto que envolve a questão do pensamento humano. E de acordo com a Bíblia Sagrada, podemos ver de qual forma podemos lidar com os pensamentos,
ou tipos de pensamentos. Aqui no primeiro tópico fala assim: uma visão introdutória. Primeiro ponto, a experiência de Adão e Eva. Vai falar o que ocorreu lá no livro de Gênesis, voltado a esse assunto que envolve o pensamento. Qual foi a experiência de Adão e Eva quanto a isso? Vamos aqui no comentário que diz assim: no estudo da antropologia bíblica, foi estudado nas lições anteriores, a questão da antropologia, que é o estudo acerca do homem, só que aqui é de uma forma bíblica, antropologia bíblica. No estudo da antropologia bíblica, é importante sempre buscar primeiro no Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, buscar os fundamentos de nossa compreensão teológica. Ali os traços da personalidade humana se manifestam originalmente na vida do primeiro casal. O aspecto racional é visto na capacidade de comunicação, compreensão e governo do homem sobre a criação e em seu relacionamento interpessoal e com o Criador. Para todos esses processos, Adão e Eva usaram o intelecto, raciocinando, elaborando pensamentos e tomando decisões. A partir desse texto de Gênesis que é mencionado, tanto Adão como também Eva passaram a usar o intelecto, o raciocínio próprio, elaborando pensamentos e tomando decisões por eles mesmos. Como diz aqui no comentário, esse exemplo, o exemplo disso é o comportamento mental relativo ao pecado. Eva pensou o que não devia e foi enganada. Adão não pensou o que devia e pecou. Então podemos ver aqui, já nesse primeiro ponto do primeiro tópico, falando sobre a experiência de Adão e Eva, podemos ver que a história de Adão e Eva nos mostra que o pecado em si começa na mente. Observe isso. Eva, ela permitiu que pensamentos errôneos, pensamentos errados viessem influenciar as suas decisões, enquanto Adão falhou em repetir, ou melhor, falhou em refletir sobre as consequências de sua escolha. Podemos ver aqui que enquanto Eva permitiu que pensamentos errados influenciassem suas decisões, podemos ver que Adão em si falhou em refletir sobre as consequências de sua escolha. Então nós podemos aprender com isso que precisamos estar atentos aos nossos pensamentos, filtrando a luz da palavra de Deus para evitar cair em tentação. Então podemos ver que tanto Adão como também Eva tiveram esse tipo de escolha em errar, em pecar, em transgredir contra a lei de Deus. Nós podemos ver aqui também no segundo ponto, que nos fala sobre algo importante, sobre o conceito e origens. Pensamentos são processos mentais constituídos de informações, reflexões, lembranças, sentimentos, sons e imagens. Aqui o comentarista fala da questão da constituição dos pensamentos, dos processos mentais.
Podemos ver aqui, a despeito dos mistérios da mente humana, sabe-se que eles se originam de fatores tanto internos como também externos. Quais são os fatores internos? São os biológicos, psicológicos e espirituais. E o fator externo são os ambientais, experiências do cotidiano. Então pode também ser uma combinação desses fatores. Então podemos ver aqui que os pensamentos são influenciados por diversos fatores. Observe isso, que os pensamentos de alguma forma são influenciados por diversos fatores, mas a decisão de aceitá-los ou rejeitá-los é nossa. Nós que temos a decisão de aceitar ou rejeitá-lo, qualquer tipo de pensamentos. E logo em questão de pensamentos que são negativos, de pensamentos que contrariam a palavra de Deus e contrariam a Bíblia Sagrada. No decorrer da lição, vamos falar sobre essa questão. Então, é uma decisão nossa, uma decisão do cristão, aceitar ou rejeitar. E como servo de Deus, nós devemos também avaliar nossos pensamentos. Como? Com a base nos princípios bíblicos, aceitando somente aqueles que glorificam a Deus e rejeitando os que nos afastam de sua vontade. Então, tudo isso ocorre em nossos pensamentos. Então, observe aqui que no último parágrafo, o comentarista lhe diz assim: qualquer que seja a origem dos pensamentos, cabe ao ser humano, cabe a nós, cabe ao cristão, cabe ao servo de Deus, aceitá-los ou rejeitá-los, aprovando ou também reprovando. Então, nós temos que entender esse conceito e origem que envolve o pensamento humano, como foi explicado aqui, que é tanto de uma forma interna como também externa. Assim possamos estar refletindo sobre esse assunto. O terceiro ponto já vai falar na questão das características dos pensamentos. Aqui no terceiro ponto, vai falar das características dos pensamentos, aonde, aqui de uma forma resumida, podemos ver que aqui no terceiro ponto, fala que os pensamentos podem ser bons ou ruins. Então isso envolve o pensamento do ser humano, tanto de uma pessoa não cristã como uma pessoa cristã. A questão dos pensamentos podem ser bons ou ruins, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. Eles são influenciados pelo que permitimos entrar em nossa mente por meio dos sentidos. Então devemos encher a nossa mente com o que é puro, com o que é verdadeiro, agradável a Deus, como ensina Filipenses capítulo 4 e versículo 8, que lá no segundo tópico o comentarista vai explicar um pouco sobre esse versículo de Filipenses capítulo 4 e versículo 8. Então podemos ver que a mente ela cria a partir de conteúdos que obtém por meio dos órgãos dos sentidos, como os olhos, o ouvido, a boca, as mãos, o nariz. Então por isso, abster-se de toda aparência do mal é essencial. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 22. Então nós não podemos alimentar a nossa mente, os nossos pensamentos, com conteúdos que são enganosos, que são impuros. Deles podem surgir gravíssimos pecados. Quais são os pecados? O comentarista frisa aqui, como violências, imoralidades sexuais, mentiras, calúnias,
e maledicências. Cabe-nos abortar o ciclo pecaminoso. Então aqui falou sobre a questão das características dos pensamentos. O que nós aprendemos aqui é que nós devemos encher a nossa mente, os nossos pensamentos, com a lei de Deus, com a palavra de Deus. Eu penso que todas as vezes que nós participamos de um culto e ouvimos a palavra de Deus, em um culto de doutrina, em uma escola bíblica dominical, nossos pensamentos, de alguma forma, passa a ser tocado pela palavra e passamos a nos encher, a encher o nosso pensamento, a encher a nossa mente com os ensinamentos da palavra de Deus. E aí, por muitas vezes também, quando estamos em casa, sempre é bom buscarmos um momento para meditar na palavra de Deus. Como eu falei, para que possamos encher a nossa mente com o ensinamento da preciosa palavra de Deus, da preciosa palavra do Senhor. Então, possamos ter cuidado com aquilo que estamos alimentando a nossa mente, possamos alimentar a nossa mente com aquilo que nos edifica, e o que mais nos edifica são os ensinamentos poderosos da preciosa palavra de Deus. E aqui na sinopse 1 diz assim: os pensamentos fazem parte da estrutura da alma humana e devem ser avaliados quanto à sua origem e natureza moral. Vamos agora ao segundo tópico de nossa lição, que diz a gestão dos pensamentos. Esse segundo tópico é muito interessante. É muito interessante esse segundo tópico, que vai falar sobre a gestão dos pensamentos. O primeiro ponto fala sobre o imperativo ético e espiritual. Aqui no primeiro ponto, o comentarista explica o que é falado, o comentário da leitura bíblica em classe, de Filipenses, capítulo 4, aonde diz: a epístola aos Filipenses é repleta de referências a sentimentos ou emoções. Podemos ver aqui: não sem razão tem entre seus epítetos o de epístola da alegria. A carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. É a carta escrita na prisão, quando o apóstolo Paulo estava preso em Roma. E Paulo escreveu essa carta diretamente da prisão, com total alegria, a ponto que, mesmo na prisão, Paulo sentia esse fruto do Espírito em sua vida, que era alegria. Então, a carta aos Filipenses é considerada por muitos teólogos como a epístola da alegria. Mas possui também uma contundente afirmação acerca da gestão dos pensamentos, em Filipenses capítulo 4, versículo 8. E diz assim, Filipenses 4, versículo 8. Vamos ler para melhor entendimento. Olha o que Paulo diz: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então podemos ver aqui que essa afirmação fala da gestão dos pensamentos. Nela, Paulo apresenta o aspecto positivo do emprego da mente. Observe que Paulo usa aqui o pronome indefinido tudo. Observe aí no versículo. Aqui abre uma ampla possibilidade de pensamentos, desde que qualificados com os adjetivos. Aí Paulo coloca os adjetivos, que usando esse termo tudo, que é verdadeiro, honesto, justo, puro,
amável, de boa fama, virtuoso ou digno de louvor. Então observe que o uso do imperativo também, afirmativo, que Paulo usa, é o termo pensai. Indica tratar-se de uma conduta ativa e não passiva. É assumir o controle do processo mental e não se deixar conduzir por pensamentos aleatórios ou intrusivos. Aí temos aqui a pergunta: como temos gerido nossos pensamentos? Como você tem gerido os seus pensamentos? Como nós temos ingerido os nossos pensamentos? O que possamos gerenciar, de fato, a forma que possamos direcionar, ou melhor, gerenciar os nossos pensamentos, é com a palavra de Deus. É gerenciar os nossos pensamentos aliando com a palavra de Deus. Para responder aqui a pergunta: como temos gerido nossos pensamentos? Então, nós temos que gerenciar nossos pensamentos alienando com os princípios, com os ensinamentos da preciosa palavra de Deus. Então, Paulo aqui nos dá aqui um imperativo tanto ético como também espiritual nesse versículo extraordinário de Filipenses, capítulo 4 e versículo 8. O segundo ponto fala sobre acima da técnica, aonde aqui, de uma forma resumida, embora as técnicas humanas possam ajudar, elas não alcançam o nível espiritual. A palavra de Deus nos ensina a elevar nossos pensamentos e as coisas celestiais, buscando a mente de Cristo. É por isso que Paulo diz em uma de suas epístolas, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1, Paulo, ele fala aqui que o cristão, o servo de Deus, tem que pensar nas coisas que são de cima, não nas coisas que são terrenas, como diz propriamente a preciosa palavra de Deus. Então não existe em si um tipo de técnica que venha ter um tipo de gestão em nossos pensamentos. São estratégias de valor relativo. O que nós acreditamos é que o que funciona de uma forma espiritual é propriamente a palavra de Deus, onde a palavra de Deus ela vai muito além desse tipo de técnicas humanas. Então nós cremos que através da palavra de Deus ela pode nos ensinar e guardar a nossa mente. Então que possamos de fato ter a nossa mente ligado com as coisas de cima e não com as coisas que são terrenas. Pensar que além das circunstâncias temporais, através de percepção e discernimento espiritual, com a mente de Cristo, nos liberta da atmosfera de conflitos mentais comuns a toda a humanidade. Certa vez Paulo disse que nós temos que buscar a mente de Cristo, é o que nós necessitamos, e que possamos buscar sempre a palavra de Deus, a preciosa palavra do Senhor, para que possamos ter como alvo aquilo que é de cima e não aquilo que é terreno. Então a palavra de Deus nos ensina a elevar nossos pensamentos às coisas celestiais, buscando a mente de Cristo. Aqui no terceiro ponto, vai falar sobre os recursos espirituais, mostrando que a leitura da palavra de Deus, que a meditação da palavra de Deus é um recurso muito importante, é um recurso extraordinário para a produção de bons pensamentos
que são inspirados em verdades eternas. Então podemos ver que a Bíblia, ela é a fonte de pensamentos verdadeiros e edificantes. Quando meditamos na palavra de Deus, nossa mente é renovada e é fortalecida. Então, um recurso espiritual extraordinário para a produção de bons pensamentos é a leitura, é a meditação da preciosa palavra de Deus. Que possamos sempre meditar na palavra de Deus, estudar a preciosa palavra de Deus, sempre que tiver um momento, buscar um tempo proveitoso para estudar, para meditar na preciosa palavra de Deus, que de fato o estudo da palavra de Deus é um recurso espiritual extraordinário para que você, para que nós possamos ter bons pensamentos. Foi ensinado isso aqui no terceiro ponto. O quarto ponto vai falar sobre a questão de Jerusalém e Betânia. Jerusalém e Betânia, aonde diz: não podemos desconsiderar a influência de fatores orgânicos, físicos e ambientais em nossa maneira de pensar. Por isso, os cuidados também com a saúde mental incluem a observância de uma rotina saudável. Em dias de tanta agitação e pensamento acelerado, Jesus nos convida a descansar, tanto o corpo como também a mente. Isso aconteceu com Jesus. Jesus tinha um ministério, eu posso dizer, de uma grande correria. Há vários versículos da Bíblia que diz que Jesus percorria. Jesus, por muitas vezes, por muitos momentos, Jesus sempre estava na correria, a questão de fazer a obra, a questão de pregar o Evangelho. Mas também Jesus parou um momento para descansar. É interessante que Jesus, ele nos convida também a descansar, tanto o nosso corpo como também a nossa mente, por mais que ele estava em uma grande missão. Porque lá em Marcos capítulo 6, versículo 31, Jesus, ele diz: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, observe, e repousai um pouco. Então Jesus está ensinando, nos convidando também a descansar, tanto o nosso corpo como também a nossa mente. Então há tempo para todo o propósito, há tempo para tudo. Tempo de estar em Jerusalém, mas também de ir para Betânia, como colocou aqui de uma forma bem sucinta e interessante o comentarista, onde nós também aprendemos com a palavra de Deus e com o próprio Senhor Jesus que temos que descansar tanto o nosso corpo como também a nossa mente. E a sinopse 2 diz: o cristão deve assumir o controle de sua mente, usando recursos espirituais e bíblicos para pensar conforme a vontade de Deus. Agora vamos para o último tópico de nossa lição, que vai falar sobre a batalha na arena dos pensamentos. O comentarista também frisou que nós temos uma batalha em nossa mente, há uma batalha em nossos pensamentos. Isso ocorre no dia a dia, no cotidiano. Na verdade, em todos os momentos, nós temos uma batalha espiritual travada em nossa mente. Como diz aqui o primeiro ponto, influências espirituais. Não podemos simplificar o processo de controle dos pensamentos, principalmente diante da realidade espiritual que enfrentamos. A mente é como uma arena de intensas batalhas. Observe isso. A mente é como uma arena de intensas batalhas. Então observe que a mente é um campo onde se travam
batalhas espirituais. E é isso que a Bíblia ensina. A nossa mente é um campo aonde se travam grandes batalhas espirituais. Nós somos sabedores que Satanás ele tenta influenciar nossos pensamentos, como fez com Judas e como fez também com Ananias, levando-os a decisões trágicas. Então, por isso é essencial guardar as nossas mentes e enchê-la com a preciosa palavra de Deus. Então, observamos aqui que em Provérbios capítulo 4, versículo 23, na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Isso aconteceu com Judas, também com Ananias, que eu acabei de explicar. Judas e Ananias são exemplos de personagens bíblicos que deixaram Satanás influenciar seus pensamentos e fazer ninhos em suas cabeças. Isso que o diabo faz, coloca ninhos na cabeça daquele que permite. E aqueles que são influenciados podem ter certeza que terá de fato um fim trágico. Isso aconteceu com Judas e Ananias, que são exemplos de personagens bíblicos que deixaram Satanás, que deixaram inimigos de nossas almas influenciar as suas mentes e os seus pensamentos, e eles tiveram fins trágicos. Está lá em João capítulo 13 e Mateus capítulo 27, onde fala o que Judas fez, e Atos capítulo 5, que Ananias também fez com as suas ações precipitadas, ações trágicas. Que possamos ter cuidado com as nossas decisões, porque existe esse tipo de batalha em nossos pensamentos. Como foi falado, a mente é um campo onde se trava batalhas espirituais. E como foi falado aqui, que possamos ter a mente de Cristo para vencer essas batalhas espirituais. E lá em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo ele fala também sobre a questão de uma armadura que o cristão precisa ter. E uma delas é o capacete da salvação. É uma forma metafórica. E nós temos que colocar esse capacete da salvação em nossas cabeças. Estou falando aqui de uma forma espiritual, para guardar nossa mente dos dados inflamados do diabo, e que através da palavra de Deus possamos guardar a nossa mente de qualquer tipo de seta maligna. Então, tanto Judas como Ananias não vigiaram nessa questão. E aqui no terceiro ponto, o comentarista também a falar sobre quais são os cuidados práticos. Quais são os cuidados práticos aonde o cristão deve adotar. E está aqui no comentário. O cristão deve adotar algumas medidas práticas de proteção da mente. Observe aí. Primeiro, não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo, que produzem complexos de inferioridade ou superioridade. Isso acontece com muitas pessoas, com esse tipo de complexo de inferioridade, como também superioridade. Temos que ter cuidado quanto a isso. Segundo, purificar a mente dos maus pensamentos e vigiar contra a mentira e todo tipo de engano. Então, todos os momentos temos que estar purificando a nossa mente. E a forma de purificar a nossa mente, como foi falado, é através da palavra de Deus. E terceiro, livrar-se da intoxicação, que é o excesso de informações. Quais são esse excesso de informações? Que é falado aqui
das redes sociais, que produz fadiga, produz exaustão, como também ansiedade. Isso também pode ocorrer em nossa mente se nós não temos cuidado. E também focar a mente naquilo que edifica, ou pelo menos instrui. Então nós, como cristãos, temos que sempre focar a nossa mente naquilo que edifica a nossa mente. Qualquer tipo de questões que envolvem livros ou conteúdos ou redes sociais, que venham ser questões que venham edificar a nossa mente, além da preciosa palavra de Deus que edifica a nossa mente, mas sempre temos que procurar questões ou situações que venham trazer edificação para a nossa mente. E por último, construir relacionamentos saudáveis. Também é uma forma também de proteção da nossa mente. Como diz aqui, contendas verbais geram pensamentos aflitivos e perturbam a mente, dificultando a paz interior e o discernimento espiritual. Então aqui o comentarista nos traz aqui cuidados práticos para a proteção da nossa mente. Então, portanto, podemos ver aqui nesse segundo ponto, aprendemos que proteger a mente exige ações práticas e intencionais. Então aqui é uma decisão nossa, e que essa decisão temos que tomar vem a ser esses pontos aqui importantes que eu creio que o comentarista colocou, sendo guiado pelo Espírito Santo. Então que possamos guardar a nossa mente, proteger a nossa mente, para que possamos ter vitórias contra essas batalhas que ocorrem em nossos pensamentos. A sinopse 3 diz assim: a mente é um campo de batalhas espiritual que exige vigilância, pureza e ações práticas para preservar a saúde mental e espiritual. Então vemos aí 3 tópicos importantes falando sobre os pensamentos, falando sobre a questão da nossa mente. Agora vamos aqui para a conclusão que diz: para um viver equilibrado, com quietude e paz na alma, devemos deixar que o Senhor nos transforme pela constante renovação da nossa mente. Somente assim viveremos em sintonia com a sua vontade. Então, foi falado nesta lição que a nossa mente é um campo de batalha, mas Deus nos deu as ferramentas para vencer essas batalhas. Então nós devemos guardar nossos pensamentos e enchê-los com a palavra de Deus, enchê-los com a palavra do Senhor, para vencermos essas batalhas que nós temos em nossa mente. E que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça nessa batalha espiritual. O que nós podemos fazer é sempre buscarmos o ensinamento da palavra de Deus e como também a meditação da preciosa palavra de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, e que você venha ter uma boa aula debaixo da graça de Deus, e que o Espírito Santo venha continuamente guiá-lo, dando entendimento e sabedoria para a glória de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até a próxima aula.